Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então, o concurso se avizinha, né? Estamos já aguardando esse edital e tudo mais, e nós vamos continuar aqui com as nossas aulas, lembrando que língua portuguesa é absolutamente fundamental para vocês. Eu sou a professora Mercedes, quero interagir com vocês, estão aí, dúvidas, eu tô aqui ligadaça no chat, tá? Então, vamos começar a aula. Então, vamos só colocar assim um contexto para vocês. Que contexto é? Nós estamos falando de gramática, aula a aula, cada aula é um assunto, né? A aula passada a gente falou de classes gramaticais em geral e hoje a gente vai falar dos pronomes, tá? Mas o que dos pronomes? Porque na última aula a gente falou de coesão, a gente falou também de pronome, mas a parte mais interpretativa, né? O pronome como elemento de anáfora, de retomada de termos antecedentes, não é isso? O uso do este e do esse, lembra? Agora é uma aula mais gramática mesmo, né? Inclusive com conceitos de análise sintática. E aqui nós vamos falar especificamente dos pronomes pessoais, tá, pessoal? Então, né, eu começo aqui com uma frase que eu tirei de uma questão de concurso, tá? Não é da Ceslan Hill, é da Fundação Carlos Chagas, mas eu achei essa frase bem legal para a gente começar. É o seguinte, vocês estão vendo, nós vamos ler juntos essa frase, ela tem a palavra história repetida várias vezes, tá? E aí, claro que não é legal essa repetição em exagero, sobre isso a gente já falou até a aula passada, né? Então essa repetição, ela deve ser, enfim, né, substituída, essas palavras. Só que a palavra história é uma palavra muito difícil de ser substituída, né? Qual é um sinônimo para a palavra história? É difícil. Aí, nesse caso, o ideal é que você utilize de pronomes na substituição desta palavra. Só que a gente não pode usar os pronomes de maneira, assim, ao meu bel prazer, como eu quiser. Exemplo, vou fazer errado, tá? Ao se defrontar com a história, Saramago submete ela. Não posso usar o ela nessas condições. Por quê? Você escuta isso por aí, é uma linguagem coloquial? Sim, mas estaria errado. Por quê? Porque a palavra história é complemento do verbo submete. Ó. Saramago, que é o escritor, submete a história. Alguém submete a algo. Então, a história que está ali, tá? Ele complementa o sentido de um verbo. Então, eu não posso colocar qualquer pronome, tá? Eu tenho que colocar um pronome típico, vou falar a palavra mágica, de objeto direto. Então, na verdade, nós estamos iniciando aqui a matéria de análise sintática pela porta dos fundos, né? Então, veja a mágica acontecer aqui. Ao se defrontar com a história, Saramago submete-a a uma rigorosa análise, tá? E não submete ela, entendeu? Daqui a pouco, no próximo slide, vocês vão ver a teoria e vão ver, né, em que contexto eu posso usar o ela, em que contexto eu devo usar o a, como vocês estão vendo aí, né? Certo? Então, depois nós vamos ver em que posição. Lembrando que o nome dessa aula é o quê? Pronomes, usos e colocação. A tal da próclise, mesóclise e ênclise, né? Então, a gente tem aqui, na verdade, pessoal, uma estrutura de duas matérias. Primeiro, saber qual pronome eu vou usar. E depois saber onde colocá-lo. Então, vamos por partes. Primeiro, deixa a colocação de lado um pouco. Vamos falar sobre qual pronome usar em qual contexto. Continuando com essa frase, eu tenho mais outras 3 situações da palavra história para serem trocadas por pronomes. Então, vamos continuar. Ao se defrontar com a história, Saramago submete-a a uma rigorosa análise, considerando a história. É o mesmo caso anterior. Também a história é complemento verbal. Esse verbo é um verbo que não pede preposição, portanto, chamamos de verbo transitivo direto. E aí vai exatamente complementar igual, inclusive ao caso de cima. Então, vocês estão vendo ali, Saramago submete-a a uma rigorosa análise, considerando-a como um discurso. Tá? Então, o que une esses dois casos é o fato de a palavra história, né, ali colocada antes, tá, estava exercendo o papel de objeto direto. Né? O que é um objeto direto? Né? O objeto direto é um complemento ligado ao verbo sem preposição. Então, deixa eu só voltar um pouquinho para você sentir, ó.
submete à história e considerando a história. Vocês estão vendo alguma preposição? Não. Então, eu considero algo, eu submeto a algo. Então, este complemento do verbo é um complemento do verbo, portanto, é um objeto, é um complemento do verbo, mas sem preposição chamamos de objeto direto, tá? E aí nós temos os pronomes típicos para substituir objetos diretos. No caso, é um feminino. História é uma palavra feminina, singular, né? Fica submete-a, né? E fica considerando-a. Agora, pessoal, nas duas próximas ocorrências da palavra história, você verá que a palavra história está preposicionada. Então, vamos lá. Considerando-a como um discurso, atribuindo à história. E note a crase acontecendo aqui. Não é um A como os demais, é um A com crase. Isso significa que há, subentendido, a presença de uma preposição. Aliás, atribuindo a alguém ou atribuindo a algo. Desculpem. Então, aqui é fundamental entender que eu não vou poder colocar o mesmo A que eu coloquei nas duas outras ocorrências. Eu vou ter que colocar aqui um pronome típico de substituição de objeto indireto, tá? Que vai ficar atribuindo-lhe, tá? Atribuindo-lhe. O lhe, lhes, sempre substitui termos preposicionados, tá? Então, lhe, lhes, para ele, a ele e tal. Então, atribuindo-lhe certo caráter ficcional que compromete a transparência da história. Aí tá meio óbvio também a presença da preposição aqui, né? Certo? Então, é isso. Ou seja, vocês estão vendo que nesses dois contextos vai ser lhe, tá? Aí vai ficar que lhe compromete a transparência. Por que que, neste último caso, diferente dos três anteriores, nos três anteriores o pronome veio, né, e continuou após o verbo, ó, submete-a, considerando-a e atribuindo-lhe. E por que que neste caso, tá, o pronome veio, ó, para aqui, na posição antes do verbo, que chamamos de próclise. Como eu disse, eu não quero me adiantar, mas esse é o assunto final da aula de hoje. Por hora, eu quero que vocês primeiro, antes de saber onde colocar, saber qual pronome usar. Não adianta nada você ficar querendo, né, já saber a colocação, mas já te adianto que há um porquê que vai levar o lhe, esse último caso, que lhe, e aí o que, né, tá aqui em negrito, inclusive, não é à toa, porque ele é uma palavra que atrai, ele é um imã que atrai o lhe para perto dele, tá? Então é o que essa última troca que fizemos, ela envolveu duas mudanças, né? Não só trocar o da história por lhe, como também trocar a posição onde ele se encontrava, tá claro? Então agora nós temos uma frase sem repetição da palavra história. Vamos ler juntos? Ao se defrontar com a história, Saramago submete-a a uma rigorosa análise, considerando-a como um discurso, atribuindo-lhe certo caráter ficcional que lhe compromete a transparência. Então, veja que essa matéria se junta com a anterior, quando lá, na última aula, nós falamos sobre elemento, que o pronome, todo pronome é um elemento de coesão textual, porque ele puxa, né? Ele retoma algo que já foi dito antes do texto, né? Para exatamente não haver o que nós estamos vendo, um texto cheio de palavra repetida. Agora, o que nos interessa aqui hoje é a parte gramatical. Então, veja só o que vai aparecer aqui, tá? Já no próximo slide. Entendeu? Então, vou voltar só um pouquinho. Nós vamos primeiro falar do emprego, não da colocação, tá? Então, aí nós temos o quadro dos pronomes pessoais da língua portuguesa, tá? Os pronomes pessoais são chamados assim por quê? Porque eles substituem na oração, olha que eu falei que hoje a aula de análise sintática, iniciando a análise sintática. Um pronome pessoal, ele substitui um substantivo numa posição chave da oração. Um pronome pessoal, ele pode substituir o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, tá? Um adjunto adverbial, adnominal, complemento nominal, enfim. Na verdade, os pronomes pessoais vão substituir os substantivos que fazem, né, que tem uma função sintática. Mas não pode ser de forma aleatória, como eu disse. Existe essa tabela que nos dá toda a orientação. Tá, então vamos lá. Vamos começar por aquilo que a gente sabe até meio por osmose, espero, que é o famoso eu, tu, ele, nós, vós, eles, que a gente decora e não sabe muito bem, mas esse eu, tu, ele, nós, vós, eles, chamamos pronomes do caso reto, tá? Que isso quer dizer o quê? Você só os utiliza na posição de sujeito de uma oração,
tá? Na posição de sujeito, tá? Então, comprei um livro para eu ler. Comprei um livro para tu leres. Qual é o sujeito do verbo ler? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, é muito feio, cá entre nós. Não tô nem falando em concurso público, tô falando pro teu dia a dia. É muito feio você falar, comprei o livro para mim ler. Pelo amor de Deus, né? Certo? Então, assim, esse aí, eu sei que o ouvido, espero, seu, independente de qualquer coisa, não aceite, né? Então, esse grupo aqui, ele é tão óbvio e cai bem pouco, tá? Na verdade, quando a gente for na próxima aula começar a falar de verbos, aliás, a aula que vem, uma aula importante para Cesar Rio, seja que cargo você está fazendo, tá? Não sei se você já vai para nível superior engenheiro, ou vai para técnico, aqui porque é língua portuguesa, eu estava conversando com o pessoal aqui do Zero. Ela é para todos, né? Então, assim, né, você está assistindo nossas aulas, continue assistindo, né? Independente se você vai fazer qual cargo. E aí, gente, a gente vai entrar num assunto que é absolutamente espinhoso e necessário. Tanto é que a gente vai até fazer 2 aulas para isso, que são os verbos, tá? Então, quando eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Quando a gente conjuga um verbo, a gente está fazendo o quê? Criando uma oração. Sujeito, verbo, ó, eu falo. Tu falas, ele fala. Então, a gente está criando uma oração. O que é uma oração? É um texto, uma frase que se organiza em torno de um verbo e um sujeito. Principalmente o verbo e normalmente um sujeito. Aí há outros elementos, obviamente. Agora, você não pode, por outro lado, usar o eu, o tu, estes pronomes em outras posições sintáticas. Tá vendo ali? Tá? Então, na vertical, olha só, na primeira pessoa do singular, eu, me, mim, comigo. Na segunda pessoa do singular, tu, te, ti, contigo. Então, a gente tem que saber entender essa tabela aqui. Então, se nós olharmos para o resto, tá? Esquece um pouquinho pronomes do caso reto. Esse grupaço aqui, todo esse grupo aqui que eu estou mostrando é o que mais cai na real, viu? E ali, olha, você tem 3 colunas, né? Mas tem uma informação genérica aqui em cima, ó. Essa informação genérica, ela é importante, olha. Para outras funções da língua portuguesa, outras funções sintáticas que um pronome vem a exercer, tá? Quais sejam? O que é OD? OD, objeto direto. OI, objeto indireto. Então, chamamos de complementos verbais. Adjuntos e complemento nominal. Então, essas funções sintáticas, você vai usar o me, mim, comigo, te, ti, contigo, tá? E eu coloquei por minha conta em cinza, tá? Dei esse tom, porque esses são os que mais caem em concurso público, que é exatamente o que a gente viu agora na frase que a gente fez da história ali, né? Eu usei alguns desses grupos aí. Então, aí nós temos, esses pronomes servem para qualquer outra função que não seja de sujeito, tá? Porém, né, pessoal, há subdivisões. Vocês estão vendo aqui uma subdivisão, ó, aqui, ó. Subdivisão, né? Ali embaixo. Agora, eu quero que vocês comparem aqui, ó, tá? Note que há uma diferença. Se o termo, tá, que você vai substituir, certo, estiver preposicionado, eu posso usar o mim comigo, ti contigo, se ele, ela consigo, mas eu não posso usar essas 2 últimas colunas, as últimas colunas, o mim comigo, ti contigo, nós conosco, vós convosco. Eu não posso, por exemplo, usar para substituir objeto direto. Não posso. Então, veja, quando eu digo assim, ó, comprei o carro é o objeto direto, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Qual seria o pronome adequado para a substituição do carro? Eu sei o que não pode. Não pode ser o ele, comprei ele. Por quê? Onde está o ele? O ele, a palavra ele, ou é sujeito, ou ele vai ter de vir preposicionado. Então, eu posso falar assim, gosto dele, penso nele, refiro-me a ele. Então, a ele, para ele, com ele, dele, nele, né? Então, se o pronome vier preposicionado, você pode usar essas 2 últimas colunas. Agora, então, qual o pronome que eu vou usar? Aí voltamos para essa coluna que é considerada a mais erudita, a mais importante, a mais cobrada nos concursos, que são chamados de pronomes oblíquos átonos. Deixa eu falar sobre a palavra oblíquo, esqueci até de falar, tá? Chamamos de pronomes oblíquos todo e qualquer pronome que não seja o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ou seja, os pronomes que substituem substantivos em funções sintáticas várias, que não seja de sujeito.
Então, é um termo genérico. Então, memim, comigo, tudo é oblíquo, tá? Agora, chamamos de oblíquos tônicos quando eles vêm preposicionados. Então, dele, nele, para ele, né? E chamamos de oblíquos átonos, este grupo de elite mais erudito, que são os mais disparado, que se cobra mesmo, é o que está aqui nessa coluna do meio, tá? É me, te, se, o, a, lhe, né? E em cinza, porque é a terceira pessoa do singular e do plural aqui mais vai cair para vocês. Nos, vos, aí de novo pro plural, os, se, os, as, lhes. Esse é o grupo que nos interessa. E é exatamente nesse grupo que você vai também poder substituir termo preposicionado ou não, tá? Esse grupo aqui não tem restrição, vê? Os pronomes do caso átono, os pronomes átonos, oblíquos átonos, eles podem substituir preposicionado, sem preposicionado. Então, eles são realmente mais, né? Eles são pau pra toda a obra, entendeu? Então, é exatamente o que mais cai. Só que eles são átonos. O que quer dizer isso, ser átono? Eles não têm força tônica, eles não se constituem como sílaba. Tá? São ligados ao verbo por hífen. Então, se eu vou trocar comprei o carro, vai ficar comprei-o, entendeu? Vai ficar assim, ó, comprei-o, né? E tá vendo o hífen ali, né? Então, vai ter esse hífen. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma quase palavra, parece ter uma sílaba, né? Quase não sai a sonoridade dessa palavra, ela tá meio que acoplada como se fosse do verbo, né? Então, chamamos de pronomes átonos, né? E se colocado antes do verbo, aí não tem hífen, óbvio, né? Então, não o comprei, né? Como eu disse, não estou agora ainda falando sobre a colocação, se antes ou depois do verbo, tá? Vocês estão vendo que os meus exemplos são mais do pronome sendo colocado após o verbo. Depois a gente vai falar por quê. Mas aqui podia ser eu o comprei ou comprei. A questão é, você não pode falar comprei-lhe. Você não pode usar o lhe. Por quê? Porque o lhe você vai usar apenas para termos preposicionados. Então, neste grupo, pessoal, em cinza, esse grupo da terceira pessoa, note, tanto a do singular quanto do plural, que é um grupo em que eu tenho mais de uma possibilidade, né? Porque existe uma especialização aqui, tá? O lhe, lhes, vai ser sempre para substituir os termos preposicionados, e o oa, suas variantes, os as, enfim, vai ser para substituir os objetos diretos, como a gente acabou de fazer na frase comprei o carro, tá? E essa é a coluna que vai fazer você realmente estudar. Cesar Hill vai cair por aí. Às vezes você pega um concurso, mesmo Cesar Hill, para cargos de nível fundamental, sabe? Aí vai cobrar, em mim não faz nada. A gente já passou dessa fase, entendeu? Do comprei um livro para eu ler, não para mim ler, como eu comentei. Então, essas questões mais simplesinhas não tá nem pro técnico caindo, tá, pessoal? Então, quando a gente está pensando aqui num concurso público de nível médio ou superior, nós estamos pensando nos pronomes este grupo de elite do meio, que são os mais eruditos e cobrados. Então, vamos seguir para olhar agora na lupa, né, com calma, esses pronomes que eu, né, selecionei como os mais importantes. Então, aqui, né, o reforço do vermelho indicando que é o que nos interessa de estudo, né, para um concurso público, principalmente em se tratando de Cesar Hill, né, que gosta bastante desse assunto. Então, vamos lá, vamos seguir aqui o baile, né, e aí vai aparecer aqui, tá, eu escrevi por cima, tá, mas tudo bem, vocês vão depois ver aqui, ó. Vai aparecer essa divisão. Mas tem um próximo slide, então não estou preocupada, eu vou reescrever no próximo slide. Então, já te adiantando aqui, tá meio confuso, mas vai aparecer no próximo slide organizadinho. O OA e o OA, tá? Vai substituir o objeto direto, tá? E ele pode virar lolá, los lás, noná, nos nás. No próximo slide a gente vai ver melhor. Tá? Foneticamente ele pode se modificar um pouquinho. E o lhe, lhes, vai substituir o objeto indireto. Então você precisa saber o mínimo de análise sintática, né, para poder responder, né, ou substituir corretamente o pronome adequado, né? Se for um objeto indireto é o lhe, lhe. Se não for o direto vai ser esse outro. Então vamos ver no próximo slide, mais organizadinho aqui, tá? Primeiro o objeto direto, tá? Quando você vai substituir um objeto direto, você vai usar o OA. Só que, por uma questão ortográfica, esse OA, os As, vai virar lolá ou noná. Mas primeiro vamos ver o primeiro exemplo ali, que eu tirei até do texto anterior, né? Saramago submete a história. Lembram? Então, a história é objeto direto, submete, o verbo transitivo direto, e Saramago submete-a, né? Submete-a, né? Objeto direto. Agora, se o verbo terminar em M ou em nasalização,
tá? Quem lembra da aula de fonética, aquela no começo da acentuação e tal, né? Tem esse som nasal, né? Se eu tenho aqui uma nasalização, aí o O vira no e o A vira na. Olha lá, os escritores conhecem a história, né? Vai ficar, os escritores conhecem na. O escritor supõe a história, tá? O escritor supõe na. Ô, professora, eu podia falar o escritor a supõe? Claro que pode. Como eu estou falando para vocês, eu não quero que vocês se preocupem ainda com uma questão de didatismo e organização da sua cabeça. Nós não estamos falando aqui ainda da colocação deste pronome antes ou depois do verbo, tá? Tá entendendo, pessoal? Tá, isso é outra matéria. É a próxima, tá? Ainda nessa aula, mas calma. Primeiro a gente tem que saber quando usar o lhe, quando usar o oá e suas variantes, tá? Agora vamos lá, que vai ficar pior aqui, né? O teu ouvido vai achar meio estranho de foi proposital a última frase. A primeira até que acho que não. Queremos conhecer a história. Como é que fica? Queremos conhecê-la. O que aconteceu? Quando o verbo terminar em R, S ou Z, conhecer, produz, quis, tá? Quando o verbo terminar em R, S, Z, e você for grudar, né, com hífen, um oá, os ás, eles vão virar lolá, los lás. Mas não é só isso, ainda vamos ter de tirar o R, tá? Então, veja, olha só aqui, ó. Comprar o carro vai ficar comprá-lo. Comprar o carro. E ainda eu vou verificar se preciso consertar ou arrumar o assento, tá? Quem lembra da aula 1 sabe que comprar é uma oxítona em A. Virou comprar o carro. Não, comprar não tem acento, porque seria uma oxítona em R. Agora, se você tira o R, vai ficar comprar. Assim como conhecer. Ali no queremos conhecê-la. Então, neste caso, a adaptação é um pouquinho mais sofisticada. O A vira lá, o O vira lo, e ainda, né, você vai ter de verificar ou não a necessidade de se colocar um acento. A frase, a civilização produz a história, tá? A civilização produla está corretíssima. Mas nós no Brasil não usamos muito assim. Isso seria mais para Portugal. Como é que a gente falaria no Brasil também correto? A civilização a produz. Nós gostamos no Brasil de usar o pronome antes do verbo, prioritariamente. Em alguns momentos isso estará correto, em outros momentos nem tanto, né? Mas aqui não estamos vendo isso ainda. Eu quero que vocês se acostumem com o produla, por mais que o teu ouvido não se acostume, mas se acostume em ler, ou pelo menos em saber que está correto. Não só a posição aí, como também a troca do a por lá e tudo mais. E por que não tem acento, produ? Porque é uma oxítona em U, como tabu, né? E não há a oxítona terminadas em U não leva acento. Então, aqui eu não precisei adaptar acento como eu fiz no exemplo anterior. Então, note que no objeto direto, né, representados pelo o, a, os, as, há uma questão ortográfica. A banca pode pedir isso, tá? De maneira indireta também cobrar acentuação aqui, né? Tá? E com lhe isso vai acontecer? Não. Isso só acontece com objeto direto. O lhe, pessoal, tá? Ele sempre equivale a um termo preposicionado. Então, a ele, para ele, nele, dele, sempre. Não substitui apenas objetos indiretos. Porque objeto indireto talvez seja o termo sintático preposicionado mais relevante, mais cobrado, que a gente mais utiliza, mais cai nas questões de concurso, né? Mas pode ser, o lhe pode ser um objeto indireto, pode ser uma adjunta adverbial, adnominal, mas hoje eu não vou entrar nisso, porque a gente quer hoje fazer com que vocês entendam o básico do pronome, aos poucos a gente vai avançando. Lá numa aula de análise sintática, eu vou até retomar o lhe, e vamos mostrar quando é que o lhe é objeto indireto e quando é que o lhe é adjunto adnominal, tal, mas, tá? Basta que você perceba que o lhe é o substituidor de termos preposicionados. Na maioria esmagadora, sendo bem pleonástico, né, a maioria esmagadora das vezes, é um objeto indireto, né, que está em jogo, tá? Então, isso é o que domina aqui. Muito bem, pessoal. Mas, como eu disse, pode ser que o lhe também represente outras funções sintáticas. Mas antes de eu colocar aqui nesse slide um exemplo até desse caso, vamos ler essa frase? Obedeço à história. Vocês estão vendo a crase. Se há uma crase, há uma preposição a.
Aliás, o verbo obedecer é um verbo extremamente cobrado em concurso. Quem obedece sempre obedece a algo ou a alguém. Obedeço às leis, ao meu pai, né? Então, você vai colocar uma preposição a. Então, o verbo obedecer, ele já vem de fábrica, né? Com essa preposição embutida, né? Então, se você vai substituir a expressão que vem em seguida, vai ser por a ele, a ela, ou lhe, lhes, né? Certo? Então, obedeço ou lhe. E aí, é o verbo que está pedindo essa preposição, né? E aí que chamamos de objeto indireto. Deixa eu só colocar mais um exemplo aqui embaixo, só para não deixar vocês bitolados. Ah, então quer dizer que todo lhe é objeto indireto? Não, não. O lhe, ele pode ter até outras funções sintáticas. O lhe sempre indicará um termo preposicionado. Olha essa frase aqui. É de Machado de Assis, tá? Esse trechinho aqui. Beijei-lhe a mão. Eu acho que é da Dom Casmurro. Bom, beijei-lhe a mão. Bom, para começar o verbo beijar, eu beijei a mão de alguém. Beijei a mão dela, da Capitula. Eu beijei a mão dela. Se eu beijei a mão dela, então este lhe equivale a dela, né? Que é uma ideia de posse. É o lhe também, mas ele não é mais objeto indireto. Tá até a dica aí. Toda vez que o lhe pudesse ser trocado por dele, dela, dessa ideia de posse, não é mais objeto indireto. É o adjunto adnominal. Tá? Então, assim, claro, como eu disse e repito, né? Vamos por partes, como diria o Jack Stripador. Vamos devagar. Primeiramente, entendendo que lhe, independente de qual função tenha, ele vai representar um termo preposicionado. Aos poucos, nos seus estudos, você vai vendo quais são os termos preposicionados que temos dentro de uma oração. Em destaque, lá no topo, né, da lista, sem dúvida, é o objeto indireto. Bom, feito isso, eu acho que ficou bem claro, né? Estes pronomes daquela lista toda que a gente viu são os mais cobrados mesmo. E aí, pessoal, eu queria voltar um pouquinho para a lista. Sabe por quê? Essa lista possui três pronomes importantes. No cinza que eu marquei o lhe, sobre o qual já falamos. O a, os, as, sobre o qual já falamos. E professora, e o se? Então, meu povo querido do coração, eu não vou falar do se hoje, não. Sabe por quê? O pronome se, ele não é especializado. Ele possui muitas funções sintáticas. Ele não é um termo especializado. Ele pode ser objeto direto, ele pode ser objeto indireto, ele pode indicar passiva, ou seja, pronome apassivador. Ele pode indicar índice de indeterminação do sujeito. Ele pode indicar parte integrante do verbo. Nós temos pelo menos 5 funções para o ser. Então, é tanta coisa que o ser merece uma aula só para o ser. Então, depois que nós falarmos os verbos, se você olhar no nosso cronograma de aulas, né, a gente vai falar dos verbos, porque a gente está aqui, né, já conjugando eu, tu, ele, nós, eles, né, a gente vai falar dos verbos. E depois a gente vai exatamente abrir a análise sintática oficialmente, porque hoje a gente está vendo pela porta dos fundos a análise sintática, a aula de análise sintática que nós vamos ainda ter, né? E na aula 1, a primeira aula de análise sintática é sobre voz passiva, voz ativa, voz reflexiva, as vozes do verbo. E já nessa aula a gente vai ver o ser mais importante da sua vida enquanto concursando, que é o ser pronome apassivador, que é o ser passivo, né? E aí lá a gente aproveita e já dá as outras funções do ser, né? Então guarda o ser, deixa ali quietinho, tá? Ele é pronome, ele também pode ser objeto de indireto, mas ele não é sempre, entendeu? Ele pode ter outras funções. Então, como a gente não tem ainda estofo, né? As aulas estão começando a esquentar no sentido da análise sintática, eu não quero te adiantar isso não, tá? Então, assim, vamos de novo, sempre um assunto de cada vez para não embolar, já é muita coisa. Então, hoje aqui nós vamos focar nesses pronomes, que são os pronomes especializados, eruditos, cujo uso é cobrado demais pela César Rio. Tá? E claro, tem a colocação que daqui a pouquinho veremos, mas antes da colocação, tá? E continuando, olha só a dica que eu dei. Quando a gente troca por dele, dela, tá? Aí é a ideia de adjunto adnominal. Nós começamos esse curso, né? Sem saber ainda se a banca ia ser a Cesgran Rio ou Sebrasp, que também são as duas que vira e mexe fazem a Petrobras, né? E agora eu tô só com a Cesgran Rio, evidentemente. Mas o Sebrasp é uma banca que cobra demais esse lhe, com jeito de adjunto, esse caso aqui, tá? Esse caso aqui, se fosse a banca Sebrasp, né, não é o caso. Isso não quer dizer que a Cesgran Rio não cobra, entendeu? É que a outra banca cobrava o tempo todo,
né? Bom, vamos seguir. Aqui você já tem, tem spoiler já tem um xizinho ali. Aqui nós temos uma questão, tá, do Cesar Hill, sobre os pronomes. Vamos dar uma olhadinha ali, deixa eu ver se tem qualquer dúvida, pessoal, me parem, tá? Vocês estão quietinhos aí no chat, qualquer coisa só, né, falar alguma coisa ali. Vamos seguindo então aqui na questão. O emprego do pronome oblíquo em destaque respeita a norma padrão da língua em... Bom, vamos lá. Independente da posição, que também pode ser um problema aqui, eu quero focar nessa questão apenas se o lhe está bem usado. Lembrando que o lhe ele vai ser bem usado se ele representar um termo preposicionado. Então vamos ler na A. Ele quer saber a única que respeita. Quando perguntaram sobre as grades, fiquei sem saber o que dizer para eles, a eles, né? Então, de fato, né? Ali eu tenho um objeto indireto. Tá? Vocês estão vendo aqui que eu estou consertando, né? Vamos voltar um pouco para não confundir as coisas. Então, o que dizer para eles ou a eles? Então, esse lhes é perfeito, objeto indireto. Agora, dá uma olhada na B. O sol oblíquo nasce atrás dos prédios, mas ainda não conseguiu vencer os prédios. Vencer alguém. O verbo vencer, pessoal, é um verbo transitivo direto. Por isso, tem que ser vencê-los. Olha lá. Lembra que o verbo vencer termina em R. Tá? Então, o correto seria não conseguiu vencê-los. Ah, professora, não podia ser os vencer? Calma, vamos falar sobre isso. Tá? Poderia, mas não seria obrigatório, nesse caso, já que é uma locução. Então, não vamos colocando o carro na frente dos bois, porque a pergunta aqui, tá, ela é mais abrangente. Nem pense na colocação do pronome se o próprio pronome está mal usado. Se o pronome está mal usado, dane-se a colocação. Se a colocação estivesse certa ou errada, mas não pode ser o lhes, entendeu? Então é a premissa que você tem, por onde você tem que. Primeiro você tem que passar, perceber se o pronome está bem usado. Bom, na C, a velha senhora está sempre lá. Já espero a velha senhora ver quando saio todas as manhãs. Espero, tá? Então eu espero a, né? Então o que eu tenho aqui é o a, osas. Como a velha senhora é uma mulher, é feminino e singular, tá? Já, tá? Ah, é velha senhora, hein? Ah, hein? Eita, prof. Já espero a ver. Ou já a espero ver. Olha, tanto faz as posições, mas tem que ser a e não lhe. Porque quem vê algo. Eu espero algo, eu vejo algo, eu venço algo, alguém. Esses verbos são todos transitivos diretos, então não tem como usar lhe. D. Ainda demora para o sol nascer, mas, mesmo assim, a velha senhora já está lá, tá? A esperar o sol nascer. A o esperar, ou a esperá-lo, né? Mas eu não sei, tem que ser o, tá? E não lhe. Então, vamos ver aqui. A esperá-lo, né? A o esperar, fica estranho, né? A esperá-lo, né? Tá. Então, independente da posição, é o lo, tá? E para finalizar, quem as pessoas passam... Quem? De onde eu tirei esse quem? Quando as pessoas passam na calçada, aquela senhora tem um sorriso pronto para cumprimentar as pessoas. Cumprimentar-las. Por que estou falando esse lo? É las. Depois eu arrumo o slide. Cumprimentar-las. Mas o importante aqui não é se é lo ou lá, mas não pode ser lhe. Tá claro, pessoal? Então, ficamos com a correta alternativa A. Bom, vocês viram, então, que para eu responder essa questão, eu basicamente tenho que saber que matéria. O que é um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto, não é não? Pois é. No fundo, eles estão te cobrando análise sintática aqui. Um recorte da matéria. Qual o recorte? Olhar aquele pronome, ver se realmente ele está substituindo um termo preposicionado ou não, e para eu saber eu tenho que ler o verbo, eu tenho que interpretar o verbo, ver se ele está pedindo ou não essa preposição, tá? Então é isso aí. Bom, na próxima questão, nós temos assim, a substituição da expressão destacada pelo que se encontra entre colchetes está de acordo, é a mesma situação anterior, né? Jorge Amado tomava a bebida. Se tomava a bebida, não pode ser lhe, é tomava a, ou a tomava. Então, eu tenho que trocar por a, que é bebida. Diolino gostava de mostrar a receita. Gostava de mostrá-la. Isso. Tá? Pelé bebia no carro. Bebia ali. Bebia nele. Aqui, olha, bebia nele, né? Eu vou colocar aqui. Ele tem preposição, viu? Mas não é
é nele, bebi ali. É nele. A preposição aqui não é a preposição em. Bebia no carro, nele. Vando e Rorô também frequentavam o bar. Frequentavam nos. Seguinte, frequentavam o bar. Ou frequentavam-nos, tá? Parece que frequentavam eu mesma, entendeu? Aqui, deixa eu explicar melhor. Vai colocar aqui uma situação. Também o frequentavam, tá? Esse é o único item, pessoal. Esse é o único item, tá? Que vai realmente desempatar a colocação do pronome. O também, ele puxa o para cá, tá? Certo? Então, cuidado, né? Porque do ponto de vista da correção do uso, eu tenho duas corretas. A B e a D. Porque é o mesmo, tá? Frequentavam o bar. Então, é o. Então, a B e a D estão corretas quanto ao uso. Como é que eu desempato, então? Essa questão vai no desempate no assunto que nós ainda não vimos, aquele que eu pedi até para vocês deixarem de lado, mas no caso deste item, ele vai ser, eu vou ter que chamá-lo para poder desempatar, né? Também o advérbio, também puxa, vem para frente, tá? Bom, o minibar produzia, tarará. Gente, o minibar produzia os litros, né? Então produzia os, não produzia se. Que esse C tá vendo aqui? Parece que o minibar se autoproduzia, estranho. Então, produzia os produzia. Então, assim, eu tenho A, C e E, A, C e E, tá? Bem ruins. A, B e D, do ponto de vista do uso, ok. É que a D tá mal colocado este pronome, apesar dele ser correto, tá? Então, já tem uma pitada do próximo assunto, que é colocação pronominal. Fechou, pessoal? Bom, ficamos, portanto, então, com a alternativa E. Com a alternativa B. Então, eu acho que essa questão mostrou, né, que a gente agora tem que falar do próximo assunto. Qual que é esse próximo assunto? Exatamente é a colocação dos pronomes, tá? Que é, às vezes, só cobrado isso. Então, essa questão 2, ela fez um mix. Ela cobrou mais o uso, porém, um desempate entre A e D foi a colocação. A questão anterior nem ligou para a colocação, só pediu quando usar o lhe, quando usar o o. Agora, nós vamos ver questões, ou seja, a banca se preocupando apenas com a colocação, onde colocar o pronome, antes ou depois do verbo. Então, a ideia é a seguinte, pessoal. Um pronome oblíquo, e de quais pronomes oblíquos nós estamos falando? De qualquer um daquela lista, ó, vou colocar aqui no canto. Me, te, se, lhe ou lhes, o a e suas variantes, nos e vos. São esses os pronomes, tá? Certo? Qual é a posição que eles podem estar na oração? Depois do verbo, chamamos essa posição de ênclise. Antes do verbo, chamamos essa posição de próclise. E, às vezes, no meio do verbo, chamamos de mesóclise. Existe, é raro, porque as condições para que uma mesóclise ocorra não são condições simples de acontecer, mas se houver, tem que ter mesóclise. Tem até questão com mesóclise aqui pra gente ver. Por que a primeira é a que a gente mais viu? Naquela questão, naquele meu exemplo da história, Saramago, Subméter e tal, né, é a base. Porque os meus exemplos, inclusive, são todos assim. Porque o mais comum, porque é assim, gente. Qual a posição natural de um objeto direto? Antes ou depois do verbo? Depois do verbo, tá? E qual a posição natural de objeto direto? É antes do verbo? Não. Então, a posição de ênclise é uma posição natural. A gente não estuda a ênclise. A ênclise é o ponto de partida. Nós vamos estudar os casos de próclise, ou seja, em que contextos que o pronome vem parar antes, tá? Do verbo. Por quê? Porque tem alguma palavra que atrai. No caso, não, aqui é palavra atrativa. Então, nós temos que saber quais são as palavras que atraem um pronome para frente do verbo. Como a gente viu agora na questão 2, que o também era um advérbio, eu adiantei a vocês que atraía, né? Então, nós vamos ver quais casos fazem com que o pronome venha parar antes do verbo. Mas antes, tem um mandamento, tipo, Moisés desceu do Monte Sinai, 11º mandamento das línguas ocidentais. Isso não é só para o português. Nunca começar uma oração com pronome oblíquo. Então, assim, me liga, te ligo, lhe empresto.
Na oralidade, não tem problema. Eu mesma, na oralidade, utilizo. Mas nunca em linguagem escrita, tá? Você nunca, espero eu, né? Que nunca tenha visto um texto escrito, tá? Começando com ti, com me. Não existe. Não tem, quer dizer, não existe. Não existe quando decente, né? Então, eu quero aqui colocar, nunca começar a oração com pronome oblíquo. Isso está acima do bem e do mal. É um mega super mandamento, tá? Agora sim vai aparecer aqui, tá? Duas situações, tá? Duas frases aqui, tá? Pra gente repercutir esse mandamento primeiro, tá? Acolhe-te quando vens e te deixa ir quando partes. A primeira frase tá legal. O T está antes do verbo. Aqui tá depois. Pode. Mas pode estar antes, não tem nenhuma. O E atrai? Não, o E não é palavra atrativa, mas também não impede dele estar aí. Mas por que a de baixo tá horrível? Porque eu tenho uma pontuação, tá? Então, eu não posso ter o pronome me, te, se, ele, nos, vos, o, a, enfim, depois de uma vírgula, depois de 2 pontos, entendeu? Depois de um ponto final começando em maiúscula. Então, tá muito ruim a segunda frase. A primeira tá ok. Podia ser e deixa-te. Podia ser e deixa-te. Tá? Então, nunca começar uma oração com pronome oblíquo, tá? Aí, pessoal, quais são os casos de próclise obrigatória? Bom, primeiro que o verbo tem que estar conjugado. O que é um verbo conjugado? Na próxima aula nós vamos entrar nesse assunto. É um verbo que tem noção de modo, tempo, número de pessoa, né? Não está nas formas infinitivas como amar, comer, né? Gerúndio como falando, enfim. Então, o verbo está conjugado. Então, aí você tem esses casos aqui, ó. Esses casos que vêm até aqui, ó. Aquele último ali é um caso à parte, tá? Esse é o grupo fundamental da próclise. Quais são as palavras que atraem? Palavras de sentido negativo, advérbios, pronomes indefinidos, interrogativos e relativos, conjunções subordinativas. Nós vamos estudar, é uma lista. Essas classes aqui, tirando dos advérbios, tá? São classes finitas, que você pode decorar. Os indefinidos, algum, nenhum, ninguém, cada, nada, tudo. Pronomes interrogativos, como qual, quem, o que. Os relativos, o que, o cujo, cuja, onde, o qual, a qual. E as conjunções subordinadas. É um grupo um pouquinho maior, mas a gente vai junto com vocês aprender quando a gente entrar na aula de período composto. Conjunções subordinadas iniciam... Opa, o que eu fiz aqui? Eu troquei alguma coisa aqui que deu um... Deixa eu ver se eu volto. Ah, voltou. É meio sensível essa tela. E eu encostei. Então, nós vamos, né, mais à frente, falar sobre conjunções subordinadas, tá? Certo? Eu vou até trazer uma tabelinha para vocês decorar, a gente vai juntos decorar. Então, vai ter essa aula, mas aqui eu já te adianto, né? A palavra que, tá? É uma palavra que pode ser pronome relativo, conjunção subordinada, pronome interrogativo, tá? Pode ser até advérbio. Então, o que sempre atrai, o que sempre é uma palavra proclítica, né? O que sempre puxa o pronome para frente do verbo. Então, grave isso, que é palavra atrativa. Lembra daquela questão 2 que fizemos, que tinha um também? E eu falei, ó, o também tá atraindo, por quê? Porque o também é advérbio, tá? Também é uma palavra adverbial. Então, ou seja, você teria que saber. Essa matéria, ela cobra uma outra matéria, você saber essas classes gramaticais. Então, fazer o dever de casa né, buscar, né, saber, né, se familiarizar com essas classes gramaticais. E o último caso é uma fórmula gramatical, uma fórmula cartorial, em se falando, em se tratando, em se consagrando. Você tem o em, preposição em, mais gerúndio. E aí o se vem parar antes do verbo, em próclise. Mas é uma fórmula, entendeu? Típica de... por que cartorial? Porque isso foi retirado de textos de cartório, né? De fórmulas, de textos extremamente eruditos e tal. E passou para o grande público, passou para o dia a dia. Então, não há uma explicação razoável, mas é porque tem que ser assim, tá bom? Então, os mais importantes casos são os de cima. Próclise obrigatória com verbo conjugado. Agora, pessoal, seguindo aqui, lembra da mesóclise, né? Quando é que acontece assim, dar-te-ei, dar-me-lo-ia, dar-lo-ei, né? Falo-ei. Quando? Duas situações juntas para que isso ocorra. O verbo tem que estar no futuro, tá? Existem 2 futuros na língua portuguesa. O futuro do presente, exemplo, amarei, futuro do presente, e futuro do pretérito, amaria,
tá? Certo? Então, nós temos esses dois futuros. Então, eu tenho queixarei, verbo queixar aí, e queixaria. Como é que a gente faz para colocar o pronome? Mas não é só isso, tem que estar o verbo no futuro e não pode haver fator de próclise, ou seja, não pode ter nenhuma palavra atrativa das que vimos aí na sua esquerda, porque senão aí a próclise predomina sobre a mesóclise, tá? Então, para que a mesóclise ocorra, tem que ter duas situações ótimas que são difíceis de acontecer simultaneamente, que é verbos no futuro sem fator de próclise. Então, dar-te-ei um presente, né? Entregá-lo-ei amanhã, sabe como é que é? Então, aí eu tenho até o verbo queixar conjugado, tá? Vai ter oportunidade de a gente fazer uma questão, se não me engano, se eu tô bem lembrada, com mesóclise um pouco adiante, tá bom? Então, tem que ter essas duas condições para que a mesóclise ocorra, tá, pessoal? Então, agora, os concursos públicos gostam também de trabalhar esses dois casos de próclise facultativa opcional, tá? O primeiro caso é uma fórmula, o verbo não está conjugado, o verbo está no arerir, que é o que chamamos de verbo no infinitivo. Então, ó, magoar, o exemplo ali, magoar, né? O verbo não está conjugado. E antes dele, há uma preposição. Então, eu tenho uma preposição e o verbo em sequência é um verbo no infinitivo. Então, mesmo que haja palavra atrativa, essa palavra atrativa ela não tem o poder de atração nesse contexto. Tá? Então, aqui é um tanto faz. Você pode dizer, é preciso encontrar um meio de o magoar, tá tranquilo. E é preciso encontrar um meio de não magoá-lo, tá tranquilo também. Então, não temos aqui uma obrigatoriedade, é livre, né? E o próximo caso é um caso extremamente comum, né? Veja, a palavra ele é um pronome. Pronome pessoal. Pronome pessoal não é palavra atrativa. Então, não tenho essa colocação do pronome aqui, ó, em próclise, no primeiro exemplo, ela é totalmente Brasil, né? O brasileiro adora falar, ele me ligou, eu te amo, né? E não ele ligou-me, que seria mais português de Portugal. Ele arrependeu-se, tem um jeito mais lusitano. Ele se arrependeu, parece nós aqui falando. E, na verdade, a gramática diz, olha, a gente tem uma situação que não fere os princípios que vimos no slide anterior, quais sejam, né? Não está iniciando oração, eu tenho ele, porque está iniciando, então, tranquilo. E eu não tenho um fator de próclise obrigatório. Então, então a gramática às vezes não legisla sobre tudo, ela deixa, né, espaço de estilo de cada pessoa, circunstância, país, sei lá. Então, é um tanto faz mesmo, tá? Certo? Muito bem, então seguindo aqui, pessoal, já temos uma questão. A questão do CTI, olha só. Se os sistemas de IA estão incorporados à tecnologia, tendemos a não os notar. Pergunta. Tá? Vocês estão vendo uma preposição aqui e um notar aqui, né? Então, vocês estão vendo que eu tenho preposição com verbo no infinitivo. Agora veja, tá? Opa, eu pensei que tinha pergunta, gente. Desculpa, eu não coloquei a pergunta. Então tá. Eu me lembro mais ou menos, foi falha, né, aqui. Eu acho que eu lembro por que eu não coloquei, desculpem. É porque as alternativas não eram todas essa matéria. Era misturando matéria. Tinha só uma alternativa que perguntava se essa próclise é obrigatória. E era errada. Não, ela não é obrigatória. Eu posso escrever de que forma? Tendemos a não notá-los. Vamos escrever aqui? Tendemos a não notá-los. O brasileiro não gosta muito dessa versão, né? A gente tem a mania de colocar tudo pra frente, ainda mais quando tem um não, porque você tem aquela, o não atrai. Sim, o não é palavra atrativa desde que o verbo esteja conjugado, e o verbo aqui não tá conjugado, tá? Então eu tenho as duas formas, essa tá ok, essa tá ok, tá? Que é aquele caso aqui, ó, esse aqui, né? Esse aqui que vocês estão vendo, ó, preposição com infinitivo, ok? Muito bem? Bom, agora sim temos uma questão, né? Essa questão pergunta assim, a frase em que a colocação do pronome, então veja que agora a gente está trabalhando com colocação, não é uso, né? Então é só a posição dele mesmo que nos interessa aqui, não é ser, ler, ser, pouco importa aí. A frase em que a colocação do pronome destacado não obedece aos ditames da norma padrão é feliz é quem... Eu já coloquei em amarelo as palavras atrativas. Quem? Quem é pronome. Ou é um pronome relativo ou é um pronome interrogativo. É relativo aqui. Então, eu tenho um pronome que puxa quem se dá o direito. Então, ó, próclise, tá? Porque esse aqui atrai. Então, as pessoas nunca
Gente, nunca é palavra atrativa, então não pode, nunca se acostumam. Aqui é um caso, aqui sim é um caso de próclise obrigatória. Eu tenho um verbo conjugado e tenho o quê? Eu tenho uma palavra negativa. Então, essa aqui tá errada. Agora, olha que fofa e linda essa mesóclise. Agradar-nos-ia. Chique, né? É agradaria. Agradaria, pessoal, Vamos dar uma adiantadinha na aula que vem? Agradaria. Iria. Esse iria é um tempo muito cobrado, viu? Chamamos de futuro do pretérito, tá? Eu agradarei, eu agradaria, tá? Então, lembra a regra da mesóclise? Quando eu tenho verbo no futuro sem fator de próclise, note que não tem nada, né, antes, né? Aqui começa a oração com o verbo, né? Então, tem que ter obrigatoriamente a mesóclise. Na D, eu tenho o quê? O que sempre atrai, né? Viver a vida intensamente é o que lhe confere. Então, tá certo, ó. Veio para igualzinho na alternativa A, tá certo. E a E? A E não tem fator de próclise. E nem o verbo tá no futuro. Então, se não tem mesóclise, não tem próclise, eu sou obrigada a fazer a base, que é a ênclise, tá? Então, tá certa também. Muito bem, pessoal. Mais uma. Questão 4 aqui, olha só. A frase em que a colocação do pronome destacado não obedece aos ditames da norma padrão não é a mesma? É a mesma, pessoal. Desculpem. Eu li o ditame e já olhei que era a mesma. Então, vamos seguir. Essa aqui. Observe essa aqui, um pouquinho mais longa. O pronome oblíquo átono em destaque está empregado de acordo com a norma padrão em consideremo-lo. Bom, você pode até achar estranho, né, esse jeito de escrever, mas concentre-se na matéria. A colocação deste pronome aqui, pós-verbal, tá? Certo? Ele está correto? Está, tá? Mas note que o enunciado ele é mais amplo, tá? O pronome oblíquo átono em destaque está empregado com a norma padrão. Então, ele não está querendo apenas nessa questão a colocação. Quanto à colocação, o primeiro item A está ok, mas convidaremo-lo. Convidaremos é futuro. Convidaremos é futuro, pessoal, tá? Se é futuro, eu tenho que ter mesóclise. Convidá-lo-emos. Convidá-lo-emos. Gente, eu tenho o futuro, tá? E eu tenho aqui a ausência de palavra atrativa. Então, por mais que em tese você olhe ali, tá legal naquela posição, não tá, porque tem a mesóclise. A banca Ceslan Rio gosta da mesóclise, viu? Então, lá. Então, o erro é sutil, muita gente não percebe, até entende por que que a B tá certa, tá? Mas não entende por que que a também não tá, né? Então, toda vez que o verbo estiver no futuro, sem fator de próclise, você tem as condições típicas para tal mesóclise, por mais que você nem consiga fazê-la direito, sabe? Puxa, aí tem que colocar uma mesóclise, ok? Muito bem. Agora, pessoal, vamos lá. Nós temos aqui a C. Os profissionais, perdão, a B. Aquele funcionário que foi aprovado no exame seletivo de uma instituição para o cargo de tecnólogo estava em dúvida em é preposição. Se eu tenho preposição e o verbo não conjugado, porque o verbo está como aí? Aceitar, em aceitar. Eu tenho as condições da próclise facultativa. Pode ser em ou aceitar ou em aceitá-lo. Então, essa é a que está ok. Qual é o erro da C? O erro da C é bem óbvio. Depois da vírgula eu tenho nunca. Nunca é palavra atrativa. Então, nunca se cansavam. Então, eu sou obrigada a colocar o C antes do verbo. Tá? Certo? Bom, a D, quando? Quando é palavra atrativa, por quê? Porque é uma conjunção subordinada. O professor, mas está tão longe, mesmo assim, ele tem esse poder de atração? Tem. Quando os produtos tecnológicos se mantêm. Tá? Então, veja, pessoal, antes de falarmos da E. Alternativa A, mesóclise. Alternativa C, próclise obrigatória. Alternativa D, próclise obrigatória. E a B, prof, tanto faz. Eu tenho uma situação de opcionalidade. Em ou aceitar, em ou é estranho, mas a gramática permite, e em aceitá-lo,
que está ali e que está ok. E a C, se os pesquisadores especializados em conserto de computadores ou outros dispositivos eletrônicos conservarem-se atualizados, tá? Então, qual é o problema? É um problema sutil e perigosamente sutil. Da mesma maneira que quando é conjunção subordinada e atrai, o C, que equivale a caso, também é uma conjunção subordinada e atrai. E aí eu pergunto, poxa, professora, tá? Isso tá tão distante, a vírgula tá aqui, a oração acaba aqui, ó, aqui é a fronteira. Então este C tem poder sim, tem que ter se conservarem, tem que estar antes. Então, eu tenho próclise próclise obrigatória na E, próclise obrigatória na D, tá? E próclise obrigatória na C, tá? Eu tenho mesóclise na A e eu tenho um tanto faz aqui na B. Eu acho essa questão extremamente legal. Eles conseguiram, numa questão, pegar um universo de possibilidades grande, né? Um caso de mesóclise, um caso de colocação facultativa e 3 circunstâncias de próclise obrigatória, e a última nem tão óbvia, dado o fato de a conjunção estar muito distante do verbo. A frase é muito longa e muitas vezes o aluno acha que para a palavra ser atrativa, ela tem que estar grudadinha. Desde que não haja pontuação no meio do caminho, tá? Tranquilo, o C tem esse poder de atração, tá bom? Muito bem, agora a próxima questão, tá? Nessa mesma linha, tá? O pronome oblíquo átono em destaque está colocado de acordo com o padrão em... Vamos lá, eu já adiantei o serviço pra gente aqui. Comece a ler a partir da vírgula, o resto não nos interessa. Aqui começa o nosso trabalho. Para que, e aqui você tá vendo o que, e eu disse que o que sempre atrai. Para que se conservem, próclise obrigatória. Então, aqui eu tenho uma próclise obrigatória. Agora, a B, pessoal, note o seguinte, tá? Ele quer, aqui está colocado de acordo com a norma padrão, né? Aqui eu tenho uma vírgula, tá? Certo? Então, realmente, a oração começando aqui. Incluí-la-emos, tá? Reserva, porque tá com uma cara de mesóclise perfeita. Incluiremos, né? Incluiremos, então é futuro, tá? Guarda aqui, porque essa mesóclise tá ok. Por que então que está marcado, tá? Ali a alternativa E. Vamos desempatar já já, a gente vai conversar a respeito. Vamos só falar ainda da C e da D. A C, desde que, bem fácil, parecida com para que, o C... Também próclise obrigatória não está. Então, bem errada A, bem errada C. D de dado. Também bem errado. Tem um não bem óbvio aqui, né? Certo? Também próclise. Então, você vai tirar rapidamente, né? E vai ficar... Deixa eu ver se aqui... não coloquei a explicação aqui. Calma, volta aqui um pouquinho, tá? Pensei que eu tinha colocado aqui embaixo a explicação, então eu vou escrever aqui embaixo. Quando você ficar entre duas, tá? Você vai olhar detalhes, né? Vocês se lembram que quando a gente falou sobre essa matéria, tá? Há a necessidade, às vezes, você adaptar acento. Olha a pegadinha da alternativa B. Professora, não existe, então, aquela mesóclise? Existe. Incluir, lá, emos. Faltou o acento, gente. Ai, meu Deus. Eu realmente espero que não seja esta a questão da sua prova, entendeu? Então, toda vez que você estiver lidando com mesóclise, tá? Ou lolá, em geral, tá? Muito cuidado. Presta atenção, vou colocar duas outras frases aqui do lado, tá? Incluí-la-emos com acento, vou colocar uma sem acento, tá? Produzi-las. Professora, por que em produzi-las não tem acento e incluí-la-emos tem acento? Bom, a gente tem que voltar para a aula 1 de acentuação, tá? Esquece o lá. Produzir é uma oxítona em I, não tem acento.
Mas esquece o resto. Eu incluí, eu tenho hiato. Hiato tem acento. Então eu achei me permitam a palavra, sacanagem com vocês. Tá claro? Então, assim, acho que é bem importante, toda vez que tiver o lolá na jogada, você perceber a necessidade ou não de ter acento. Porque, assim, olha, eu achei muita, né? Bom, agora, pessoal, tá? Eu queria aproveitar a alternativa E. Vamos ler de novo? Tá certa. Mas eu preciso falar de uma coisa com vocês já para o próximo slide. É o último assunto para terminar essa aula, tá? Para promover o uso de novas tecnologias pelos funcionários que se dedicam à informática, precisamos incentivá-los. Essa é a correta. Professora, mas eu tenho dois verbos. Eu tenho precisamos e tenho incentivar. Note que está com acento. Tem alguma palavra atrativa? Não, vem depois de vírgula, correto? Então, eu não posso falar os precisamos. Precisamos os incentivar ou precisamos incentivá-los. Tanto faz, tá? Certo? Então, o importante é que está com acento e está numa posição que a gramática permite que esteja lá. Por que que a B não está também certa? Por causa única e exclusivamente da ausência do acento, tá? Agora, a alternativa E, que é a correta, está nos mostrando o que chamamos de locução verbal. E eu estou preparando vocês para a nossa próxima aula de verbos, para deixá-la mais palatável, oxigenada, não é uma coisa muito pesada, porque verbo é pesado. Então, vamos aproveitar aqui, com essa questão, com este item, né, esse item E, o que é uma locução verbal? E como que a gente coloca um pronome no meio de uma locução verbal? Aqui eu tenho já a teoria da locução verbal, deixa eu só voltar no slide aqui. Precisamos incentivar. Nós temos dois verbos lado a lado, tá? Quando a gente tem dois verbos lado a lado e o da esquerda, tá? É o que está conjugado e o da direita não está conjugado, tá? Grandes chances, eu diria quase certo, ser uma locução verbal. É uma fórmula, tá? E aqui vocês têm essa fórmula. O que é uma locução verbal? A locução verbal consiste, tá, numa expressão formada por dois ou até mais verbos, normalmente dois, que equivalem a um verbo só. Então, se eu falo estava lendo, equivale a lia. Teria comprado, equivale a compraria. Enfim, né, adaptando aí. Essas locuções, elas podem ser montadas de várias maneiras. Mas nós temos algumas regras. O verbo da direita, chamamos de verbo principal, ele não pode estar conjugado, ele tem que estar numa forma não conjugada. E como é que é uma forma não conjugada? Chamamos de formas nominais do verbo. Ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Infinitivo, arerir. Gerúndio, NDO, lendo, falando, amando, bebendo. E o particípio, antigo particípio passado, amado, comprado, bebido, sorrido e doado. Essas formas são consideradas formas não conjugadas do verbo. Isso à direita. À esquerda, você tem os verbos que vão realmente conjugar, chamados de verbos auxiliares por causa disso. Não pode ser qualquer verbo auxiliar. Assim como no inglês, você tem to have, to be, etc. Aqui também no português a gente tem verbo ter, haver, ser, estar, o verbo ir, tá? Então, alguns verbos, vocês estão vendo tenho, estava e teria, né? Então, verbo ter e verbo estar, né? Então, você tem uma locução. Como é que funciona a colocação pronominal no meio dessas locuções? Tem alguma regra especial? Quase liberdade completa. Tem alguns detalhes que a gente tem que observar. Vou voltar para a questão, a alternativa E da questão. Precisamos incentivá-los. Onde eu poderia colocar o os? Eu sei onde eu não posso colocar. Depois dessa vírgula aqui, ó. Lembra o primeiro mandamento lá do Moisés, quando desceu o Monte Sinai? Entendeu? Então, veja, você não pode começar uma oração com os, né? Então, neste caso, não dá para colocar nessa posição. Mas eu poderia falar, precisamos os incentivar ou incentivá-los, né? Bom, vamos lá. Então, quando a gente tem uma locução, olha as posições possíveis de pronome. Olha que liberdade maravilhosa. Isso aqui, né? Só tem uma posição que fica, tá? Ruim, né? Certo? Aqui. Eu lhe quero falar, tá ótimo. Posso colocar no começo, desde que não inicie.
né, lembra a questão lá, que eu não vou voltar mais, a última questão? Tinha uma vírgula, né? Aí não dava. Mas aqui eu tenho eu. Então, eu lhe quero falar, talvez soe muito estranho para nós brasileiros, mas é uma boa posição. Eu quero lhe falar, com e sem hífen, tá bom também. E eu quero falar-lhe, também, tá tudo ótimo. Então, veja, com o verbo no infinitivo, tá tranquilo. Com o verbo no gerúndio, eu lhe ia lhe dizendo, com ou sem hífen, ia dizendo-lhe. Há um impedimento sério, seríssimo, que é jamais colocar pronome depois de ado e ido. Dizem que é o segundo mandamento. Depois daquele primeiro é jamais colocar pronome oblíquo após ado e ido. Assim, amado ter, falado ler, horrível, né? Aí você pode estar se perguntando, se não tá, eu vou fazer essa pergunta para a gente ir para o último assunto, tá? E se, prof, e se antes da locução, tá? E se antes da... Opa, estamos aqui. Ah, voltou. E se antes da locução tiver uma palavra atrativa? Se antes da locução tiver um não, que essa liberdade continua assim, maravilhosa, tudo certo? Mais ou menos. Só não vai poder colocar o hífen no meio, tá vendo o hífen? Porque lá eu tenho 4 opções, né? Aqui, ó, 4 opções, eu tenho o hífen aqui, tá vendo o hífen, ó, né? Certo? Aqui tá sem o hífen. Já quando eu tenho a palavra atrativa, o não aqui, né? Certo? Note que eu não tenho o hífen no meio. Tá? Certo? De resto, tá? Aqui não vai poder, né? A gente vai riscar. Essa aqui não pode. Tirando aquele caso lá do ado e do que não pode, também continua bem livre. Só não vai poder ter o hífen no meio. Então, existe uma liberdade muito grande na colocação pronominal dos pronomes nas locuções. Muito mais do que a gente pode imaginar, tá? Certo? Bem, aí, existe... a César Rio de cobrar muito isso. Como vocês viram na questão, pode ser um item de uma questão. Acho que a César Rio cobra até mais mesóclise, tá? Acho que cobra mais mesóclise do que esse caso. Mas como a gente está aqui querendo deixar vocês muito bem amparados, né? Nas variadas possibilidades, então a gente está colocando aqui também, tá? Esse caso. Então vamos lá, pessoal. Então agora a questão seguinte, questão da liquigás, olha só. No trecho, perde-se o dinheiro e o amigo, a colocação do pronome átono em destaque está de acordo com a norma padrão. Sim, né? Porque está começando a oração, tem que ser em ênclise mesmo. E quer saber? O mesmo ocorre em não se perde nem o dinheiro nem o amigo. Tá ótimo porque o não atrai, né? O não atrai, então vem para aqui. Qual é o erro da B? Temos que fazer uma mesóclise. Vamos fazer a mesóclise? Eu acho que eu não fiz a mesóclise aqui. Não fiz. Então, deixa eu fazer bonitinho, ó. Vamos criar a mesóclise na B? Perder. Se ia. Né? Eu tenho perderia, que é o futuro. Né? Certo? Então, essa é a correta. O dinheiro e o amigo tinham perdido-se. Meu Deus, não pode. Não, aqui não dá. Poderíamos colocar aqui, tinham se perdido, e até aqui meio estranho, tá? Mas não estaria errado. Podia ser, o dinheiro e o amigo se tinham perdido. O dinheiro e o amigo tinham se perdido. Né? Nós brasileiros usamos muito essa posição do meio, mas jamais no último. Se perdeu, gente, aí a gente volta pro começo da aula, né? Jamais começar uma oração lá, o Moisés, né? Aí, perdeu-se o dinheiro. Perdeu-se o dinheiro, tá? Se o amigo que se perdeu, o que atrai? Que se perdeu. Tá? Então, a única correta é a alternativa A. Ok, pessoal? Certinho? Muito bem. Próxima questão. O pronome em destaque está colocado de acordo com a norma padrão em os jovens não, o não atrai. Então, não se dedicam. Quando alguém se... Nós temos 2 palavras atrativas. O quando, que é conjunção subordinada, e o alguém, que é pronome indefinido. Então, quando alguém se apresentar. E claro que aqui é oferecemos-lhes, tá? Porque você não pode colocar o lhes antes, porque não tem palavra atrativa. É o primeiro mandamento, né? E olha a D de dado. Deturpado-se, meu Deus. Pois ela se tem deturpado ou tem se deturpado. Mas nunca colocar após ado e ido. Então... Olha só, né? É bem feio isso. Encontraremos-nos. Não. Isso aqui tem que ter mesóclise, tá? Encontrar-nos-emos. Porque eu tenho futuro,
tá? Sem fator de próclise. Gente, a César Rio gosta de mesóclise pra caramba, hein? E olha, nem a César Rio, nem o Sebrasp, que adora esse assunto, cobra tanto mesóclise como cobra a César Rio, tá? Então, opa, deixa eu fazer aqui a mesóclise. Opa, não tem. Encontrar nos emos. Só vai você pensar em acento quando for lolar, né? Então não é lolar. Encontrar nos emos em condições de discutir. A professora, ninguém fala assim, ninguém tá falando em fala, a gente tá falando em escrita, tá? Certo? Então, essa é a certa. Comigo, bem natural. Encontrar nos emos amanhã. Entendeu? Mais ou menos assim. Bom, então, a alternativa C. Lembrando, você não precisa saber fazer isso aqui. Basta que você pense, aqui tem que ter uma mesóclise. A professora falou, eu tenho um verbo no futuro. Eu tenho um verbo no futuro começando a oração. Tá? Então, vai ter que ter mesóclise. Mesmo que você não saiba fazer, mas você sabe, ninguém vai te cobrar para escrever lá. Então, você sabe que aqui tem que ter mesóclise. Muito bem? Fechou? Agora, próxima. Assim como em ainda perplexa, encaminhávamos-nos para a escola. Tá? A colocação do pronome destacado respeita a norma padrão. Por que respeita? Porque depois de vírgula, tá? O pronome tem que ser realmente em ênclise depois do verbo. Tá? Ele quer saber qual aquela que também está respeitando a norma padrão. Pediria-lhes. Mesóclise, gente, é pedir-lhes-ia. Tá? Fica pedir, lhes, ia. Tá? A curiosidade não nos leva, o não atrai. O prazer que se experimenta, o que atrai. Poucos se impressionam, poucos é pronome indefinido, atrai e tá na frente mesmo. E nos perguntamos é um horror, né? Primeiro mandamento, nunca começar, perguntamo-nos, tá? Como lá em cima, encaminhávamos-nos, tá vendo? Aqui, ó, tá? Certo? É isso aí. Então, pessoal, esse assunto, vocês estão vendo que eu coloquei mais questões que o primeiro, porque cai mais, tá? Então, e tem essa questão da mesóclise, ok? Vamos lá, mais uma aqui, ó. Revendo a questão 1. Lembra da questão 1? Trouxe ela aqui. Lembra a questão 1? Que eu disse, tá? Sobre, Vamos dar uma olhadinha agora, a questão 1, que fofa. Na alternativa B, tá? Era vencê-los, né? Mas essa posição tá legal também. Já na C, eu tenho já espero o ver, ou já o espero ver. Podia ser aqui ou aqui. Porque a locução, tá? E com a locução você pode optar pelas duas posições ali. Ali eu tenho a o esperar ou a esperá-lo. Tá? Também, o esperar ou esperá-lo. E aqui também, para o cumprimentar ou para cumprimentá-lo. Lá, quando a gente fez essa questão, nós não estávamos falando de colocação do pronome só quando usar o lhe e quando usar o a e suas variantes. Lembra? Aqui eu estou trazendo de volta só para mostrar que são camadas de matéria. Primeiro, por favor, não queima a etapa. Estuda como usar o lhe e como usar o lo, lá ou a. Inclusive os acentos, vocês viram, né? Depois, a colocação pronominal. E na colocação pronominal, dá um carinho para a mesóclise e para as locuções verbais. Combinado? É isso aí, pessoal, tá? Bons estudos. Hoje a aula foi um pouco menor do que costumo dar, porque o assunto em si é pequeno, mas ele é importante você fazer exercícios, tá? Para sedimentar. E qualquer dúvida, eu estou aqui. Pessoal do zero sabe que vocês mandando a dúvida, eu faço vídeo, eu gravo, eu mando textinho, a gente tira. O importante é que vocês não fiquem com elas, tá bom? É isso aí. Até a próxima aula, que vai ser de verbos, né? Lembrando, então, que é uma aula bastante densa, mas extremamente importante. Não adianta fugir, não, tá? Aguardo vocês, então, na nossa próxima live, tá? Um abração a todos. Até mais.